Olá, meu nome é Maria Eduarda Lima da Luz, eu sou aluna da turma 1C de Lógica de Programação do professor Erivaldo e eu estou aqui para apresentar o meu desafio da segunda unidade da matéria. O desafio da primeira unidade foi realizar o cálculo do imposto de renda simplificado com JavaScript e o meu desafio da segunda unidade foi realizar uma aplicação no site desse cálculo. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do código, explicar um pouco como eu fiz e vou mostrar também a aplicação funcionando com seus testes. Primeiro, eu realizei esse desafio com 3 tecnologias. O JavaScript, como a gente já tinha utilizado na primeira unidade, e agora eu implementei junto com o HTML e o CSS. Bom, dessas 3 tecnologias, a única que é a linguagem de programação é o JavaScript, que ela é utilizada para deixar a página com mais movimento, podendo atualizar os elementos que a gente vai colocar no HTML, e ela vai lidar melhor com os dados recebidos e enviados. Aí, no caso, também estou usando o HTML, que não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, que ela é utilizada para estruturar todos os elementos da página, tais como parágrafos, títulos, imagens e até mesmo vídeos. Já no CSS, a gente vai utilizar ele para poder fazer o design da nossa página. Ele também não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de estilos, e é utilizado para definir cores, formatos, fontes, tamanhos e qualquer outra coisa que tenha valor estético e traga essa parte de estética para a nossa aplicação, para a nossa página, no caso. Eu vou mostrar aqui, começar mostrando o nosso código, né? Abrir aqui o VS Code. Vou começar mostrando pelo HTML e vou começar pelo head, que no head a gente vai ter as importações da nossa página. Que importações são essas? A gente precisa ligar o JavaScript com o HTML, aqui nessa linha aqui a gente está importando o JavaScript. Nessa outra a gente está importando o CSS para o nosso HTML. E como no CSS, no design, eu optei por uma fonte diferente, eu também importei a fonte aqui, que foi a Roboto. Peguei do Google Fonts e importei ela aqui. Outra coisa também que é colocada no head é o título da página, cálculo do imposto de renda, que ele aparece aqui, ó, nesse topo aqui, cálculo do imposto de renda. Aí, no caso, vamos para o body agora, que é a parte mais importante do nosso HTML, que vai ter toda a estrutura, todo o esqueleto da nossa página. Vamos começar aqui e o nosso body, ele tem várias divisões, que elas são chamadas de div, que é como se fosse uma seção da nossa página. E é com essas várias seções que a gente vai formar o nosso código, dividindo por seções, containers, e aí no final vamos ter o nosso código. Primeiramente, fizemos aqui o nosso título principal da página, que é o cálculo do imposto de renda. E colocamos tudo isso numa classe. Para que uma classe? Porque lá no CSS, quando a gente for alterar o estilo desse título, a gente vai apenas colocar ponto e o nome da classe. Aí a gente vai alterar tudo que a gente quer, tamanho, fonte, todos os estilos. Aí aqui, no caso, a gente está criando essa classe. Vamos aqui agora criar o nosso formulário, o formulário do imposto, porque quando a gente vai digitar, aí vai apertar no botão e aí ele vai enviar para fazer o cálculo e depois aparece o resultado. Essa primeira interface é o nosso formulário, que a gente está criando aqui num ID para ser guardado. Aqui a gente vai criar a nossa classe, que é a classe de entrada, que é o valor que a pessoa vai digitar do seu salário bruto. Aí temos aqui uma abertura de um parágrafo que utiliza esse P, aí coloca digite o salário bruto.
Aí aqui a gente tem a parte do input, que é onde a pessoa vai escrever o seu salário bruto. Que podemos ver aqui, essa parte aqui é a parte do input, que é o lugar onde a pessoa vai escrever o salário bruto. Vamos passando aqui, aí aqui a gente chega no botão que realiza o cálculo, chamando a função calcular imposto. Botão, esse aqui, botão de calcular. Aqui vamos para a seção que mostra o resultado do código, que aí a gente criou uma classe chamada Hidden, que lá no JavaScript eu vou explicar melhor como isso vai funcionar, porque como são duas páginas, tem a primeira interface, que é a parte do formulário, e tem a segunda parte, que é do resultado. Então, são duas páginas e a gente vai utilizar essa classe Hidden para poder dizer qual das duas que vai aparecer em qual hora. Continuando aqui, a gente tem que colocar outro botão, que é o botão de voltar, assim que você já vai para a segunda página. Se eu quiser digitar, por exemplo, outro salário bruto, aí eu volto à página. Aí aqui foi criado outro botão também. Aí aqui tem só a imagem do botão mesmo, da setinha. E aqui a gente criou um título para a segunda página da nossa aplicação, que é o resultado do cálculo. E esse resultado do cálculo eu nomeei como salário líquido, porque é o salário que sobra no final. Então esse é o título principal, a gente está usando o H1. E agora a gente criou uma classe para o resultado, igual criamos aqui com o título, justamente como eu falei anteriormente, para ser usado no CSS, porque essa classe vai nos ajudar a mais tarde no CSS alterar o formato, o estilo de todas as coisas. Então aqui, essa última parte, seleção das imagens, foram as duas imagens que eu optei por colocar na minha aplicação, que são a logo da UFRN e a logo da ECT, que é a Escola de Ciência e Tecnologia. Pronto. Aí agora passando para o nosso JavaScript, toda essa lógica foi feita na primeira unidade. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o vídeo que eu fiz para a primeira unidade, para quem quiser acessar e ver como que funciona essa lógica. Vou colocar aqui na descrição. E aqui só tem algumas alterações. Nessa parte aqui, a gente está colocando o salário líquido, tá inicializando ela em 0, para não dar nenhum problema. E nessa parte aqui é a que vai funcionar daquela classe Hidden que eu falei para vocês. Que como a gente tem duas páginas, a do formulário e a do resultado, a gente precisa meio que esconder uma quando a outra quer ser... Eu quero que ela apareça, eu tenho que esconder a outra. Aí no caso, quando for mostrar a div, a gente vai remover a classe Hidden para mostrar o elemento. E a outra é a função que adiciona a classe Hidden para esconder o elemento. Vamos lá, aqui foi criada uma função para calcular o imposto, que essa função vai conter todo o código da primeira unidade para realizar o cálculo do imposto de renda. Ele vai receber o salário bruto do usuário. Esse passe-float vai garantir que o número seja decimal e não uma string. E aqui tem uma diferença da primeira unidade. Que na primeira unidade, lá na plataforma LOP, eu utilizei aqui o prompt para enviar para receber os dados do usuário, no caso. E aqui a gente utiliza o documents.getElementById. Ele vai buscar o elemento pelo ID dele. Aí aqui tem essa outra alteração também que eu coloquei, porque tem o caso de da pessoa digitar uma coisa que não seja um número. Aí eu coloquei esse is not a number, que aí ele vai verificar se é um salário válido ou não. Se não for, aí ele vai dar um alerte para digitar um salário válido, que tem aqui no caso.
Continuando aqui, é a mesma lógica da primeira unidade, como eu falei, eu vou botar o vídeo na descrição, o link. E aqui é como a gente vai mostrar a nossa primeira página ou mostrar a nossa segunda página. E aqui vai só buscar o elemento e vai passar o resultado para o seu conteúdo, e esse resultado já vai passar do jeito certo, que é no caso com 2 casas decimais. Aí agora vindo para o nosso CSS, que é a parte que vai mostrar todo o nosso projeto e ele vai estilizar, como eu já falei, né? Ele é uma linguagem de estilos, ou seja, a gente vai alterar tudo aqui. Aí aqui eu coloquei esse ponto hidden, que foi aquela classe que eu criei, que é quando essa classe for ativada, no display não é para aparecer nada, então é para aparecer a outra página no caso. Aqui, nessa parte aqui eu tô aplicando o plano de fundo em toda a nossa aplicação, e eu escolhi por esse gradiente, porque eu fiz assim no design. E aí eu tô usando esse background e eu escolhi as 3 cores, como eu coloquei no design. E aqui também eu tô aplicando a nossa fonte, como eu falei lá no HTML, eu estou utilizando a Roboto. Aí no caso, eu já apliquei aqui porque ele vai aplicar em toda a estrutura, em todo o body da nossa aplicação. Aqui é o ponto, a classe, no caso das imagens, que são todas as imagens. E ele tem o espaçamento, a largura, o display, todas as características da imagem eu coloquei aqui. Aqui tem as imagens específicas, porque cada uma tem um tamanho diferente. Já aqui é as dimensões do botão, todas as suas características, tem altura, tem borda, tem a cor do plano de fundo, tem todas as definições. E aqui, nesse ponto botão hover, ele vai mudar o estilo do botão assim que eu passar o mouse em cima. Assim, ó, por exemplo. Ó, tá vendo? Ele tá mudando. É para eu passar e ver onde eu posso clicar na página. Aqui temos as características do nosso título. E aqui eu coloquei uma borda nele, como se fosse uma sombra, e tudo isso eu coloquei no CSS. Aqui temos essa entrada, que é essa parte aqui, ó, esses dois, tem esse parágrafo e esse input. Então aqui tem as características de toda a entrada dos dois, aqui tem só do parágrafo e aqui tem só do input, separados. E aqui a gente já tem a parte do resultado, que já está definindo os estilos do resultado. Essa outra parte dessa classe ponto voltar, ele vai mostrar tudo do voltar, aqui só a setinha do voltar, e aqui é naquele mesmo estilo, lá de cima do botão, ele vai alterar o estilo da fonte assim que eu passar o mouse em cima. E aqui é o elemento principal, é como a página toda vai ser configurada. Agora eu vou mostrar para vocês em prática, né, funcionando. Eu separei alguns valores lá do próprio LOP para a gente verificar aqui. Ó, temos o valor de entrada, o primeiro valor de entrada é 8.713.09. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Isso. Aí, ó, no caso, a gente vai calcular aqui, tá vendo que já tá alterando a cor. E ele vai mostrar o salário líquido da pessoa. E aqui temos o botão de votar, ó. Tá vendo que ele faz uma alteração? Aí eu clico e ele volta. Vamos testar alguns outros valores. Próximo valor, 1.000. E eu já botei nessa tabela também o valor do resultado. Então, deu 925, ok, deu 925. Agora a gente volta e coloca o nosso próximo valor, que é 1.500.
Nosso próximo valor, 1.500, deu 1.365, correto. Então, quer dizer que nossa lógica toda estava funcionando. Agora, vamos testar o valor 2.000, 1.820. Isso, 1.820. Vamos testar o 3.000. 2.584,80. Isso, 2.584,80. E agora, por último, nosso último valor, que é o 6.000. 4.702,37. Portanto, concluímos que nossa aplicação está funcionando. E eu queria só mostrar para vocês onde que eu fiz o design. Eu fiz aqui pelo Canva mesmo, que agora eles têm uma opção de fazer o design de website. Eu fiz por aqui as 2 páginas e ficou assim o resultado. Eu achei que ficou bem parecido, eu fiz tudo para que ficasse bem parecido, né? Porque esse jeito foi o que eu idealizei e eu queria que ficasse assim. E eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Eu aprendi muito com esse desafio e tô pronta para o próximo. Obrigada!